Continuando essa playlist de contabilidade básica que eu estou construindo nesse canal aos poucos, hoje eu quero fazer um resumo, uma ideia geral do que eu comentei e abordei nos últimos títulos sobre o balanço patrimonial na introdução, que é o capítulo 4 desse livro. Esse é o livro texto base dessa playlist de contabilidade básica do José Carlos Marion, e nesses últimos vídeos eu tratei dos seguintes temas: identificação do que seja o balanço patrimonial, né? Ideias do que seja o ativo. Estamos falando de balanço patrimonial, então são aquelas informações teóricas que compõem ou que fazem existir o balanço patrimonial, essa demonstração contábil ou esse relatório contábil também, né? Então, hoje eu vou fazer um resumão do que seja ativo, passivo, o próprio patrimônio líquido. Então são as três maiores divisões, ou então conjunto, né, do balanço patrimonial: ativo, passivo e patrimônio líquido. O termo capital em contabilidade, o que é que ele significa, origens versus aplicações e principal origem de recursos, e explicação da expressão balanço patrimonial. Então vamos começar com a identificação. O balanço patrimonial, segundo esse autor e o vídeo que eu já gravei, é o mais importante relatório gerado pela contabilidade. Através dele pode-se identificar a saúde financeira e econômica da empresa no fim do ano ou em qualquer data pré-fixada. Então ele é o relatório mais importante gerado pela contabilidade, e por ser obrigatório ele também se transforma numa demonstração contábil. O balanço patrimonial é dividido em duas colunas. A do lado esquerdo é denominado ativo e a do lado direito é denominada passivo. O ideal seria a segunda coluna, passivo e patrimônio líquido. Entretanto, a lei das sociedades por ações apresenta apenas o termo passivo. Então esse autor deixa claro que deveria ter, né, um nome passivo na nomenclatura, e também passivo e patrimônio líquido. Mas a lei das sociedades por ações usa o termo passivo para tudo. Denominar a coluna da esquerda ativo e da direita passivo é uma mera convenção. Isso já foi discutido no vídeo, né? Como eu disse, isso aqui é uma revisão. Para resumir isso, o termo ativo pressupõe algo positivo, dinâmico, que produz, que gera riqueza, enquanto que o termo passivo, ao contrário, dá uma ideia de negativo, dívidas, obrigações. E aqui eu já entro no próximo conceito, ativo. O que é o ativo? Então, compõe o balanço patrimonial, e o ativo é um conjunto de bens e direitos controlado pela empresa. Lembrando que ativo pressupõe algo positivo, dinâmico, que produz, que gera riqueza. E aqui são itens positivos do patrimônio, trazem benefícios, proporcionam ganhos para a empresa, beleza? Já vou até avançar, porque eu já tenho alguns vídeos aqui no canal sobre passivo, dá uma olhadinha. Avançando nos conceitos desse capítulo, né, o passivo significa as obrigações exigíveis da empresa, ou seja, as dívidas que serão cobradas. Aqui ele chama de obrigações exigíveis. Por quê? Porque, como ele mesmo disse, serão cobradas, mas tem um outro passivo que eu já vou falar, que é o patrimônio líquido, que também são obrigações, mas que não são exigíveis. É diferente do passivo exigível, que são dívidas que serão reclamadas e que precisam ser pagas, enquanto que o passivo não exigível, não existe essa ideia. Então, passivo significa as obrigações exigíveis da empresa. Próximo, patrimônio líquido representa o total das aplicações dos proprietários na empresa. Toda empresa necessita de uma quantia inicial de recursos. Quando uma pessoa abre uma empresa, ela precisa fazer uma integralização de capital, ou então colocar um aporte de recursos financeiros ou não naquela empresa. E isso compõe, esse lançamento contábil, compõe o patrimônio líquido. Na verdade, o primeiro lançamento contábil que se faz quando se inicia uma empresa é no patrimônio líquido. Então, na conta capital social, capital subscrito, enfim, contra caixa, contra terreno, contra estoque, seja qual for. Mas tudo começa a partir do patrimônio líquido. Beleza? Então, o PL, matematicamente, o PL é ativo, bens mais direitos, menos passivo exigível, obrigações exigíveis. Próximo tema. O termo capital em contabilidade. De maneira geral, o termo capital significa recursos. Capital próprio, portanto, denota recursos financeiros ou materiais dos proprietários, sócios ou acionistas.
aplicados na empresa. E capital de terceiros, por seu lado, significa recursos de outras pessoas. Então aqui o passivo exigível, aquele passivo que será reclamado, que precisa ser pago, aqui ele denomina como capital de terceiros. Enquanto que aquele capital que é dos sócios, ou seja, do patrimônio líquido, este é o capital próprio. A importância que os proprietários investem inicialmente na empresa, contabilmente, é denominada capital ou capital nominal. E aqui traz uma ideia que eu já adiantei, inclusive, agora há pouco mesmo, sobre o primeiro lançamento contábil que é feito na abertura de uma empresa, né, que é o capital social. Então, o termo em contabilidade, já para avançar no próximo, significa recurso. Voltando ao exemplo, quando você abre uma empresa, você tem que integralizar esse capital, ou realizar o capital dentro da empresa, seja em recursos financeiros ou não. Próximo tema, origens versus aplicações. Todos os recursos que entram numa empresa passam pelo passivo e pelo patrimônio líquido. E aqui, para não entrar em maiores detalhes, porque tem um vídeo só sobre isso também, dá uma pesquisada aqui no canal, mas temos que pensar que se o passivo é onde tudo começa, o patrimônio líquido especialmente, então é fácil de entender que ali na verdade é a origem, né? Então ali é a origem de todo recurso que começa uma empresa, enquanto que o ativo é para onde vai esse dinheiro, ou seja, a origem é no patrimônio líquido que sai do capital próprio que será aplicado no ativo. Por isso que se tem essa distinção entre origens e aplicações. O passivo é a origem e o ativo são as aplicações. Então o sócio coloca o dinheiro na empresa, que é a origem, ele está colocando lá no patrimônio líquido, e a aplicação pode ser no caixa, pode ser num terreno, pode ser num imóvel, enfim, no estoque. Principal origem de recursos, segundo esse autor. Pensando origem aqui, do ponto de vista de onde começa a entrada, onde é a porta de entrada de recursos numa empresa. Sem dúvida nenhuma, a principal origem de recursos para as empresas é o lucro obtido do negócio. Vou repetir, sem dúvida nenhuma, a principal origem de recursos para a empresa é o lucro obtido no negócio. Isso porque nós temos que dar um tempo aqui e pensar as razões pelas quais uma empresa existe. E uma delas é que ela dê lucro, porque se uma empresa não apresentar lucro, provavelmente ela vai fechar. Então, a ideia de que, sem dúvida nenhuma, ele coloca categoricamente que a principal origem de recursos para as empresas é o lucro obtido no negócio, é isso, porque gerando lucro, esta é uma origem que está dentro do patrimônio líquido, porque isso é um assunto um pouco mais avançado aqui no livro, né? Porque a próxima demonstração contábil, se eu não me engano, é o balanço, é a demonstração de resultado do exercício. Então, quando uma empresa tem lucro, esse valor do lucro, esse resultado, ele é transferido, ele é convertido para o patrimônio líquido, ou seja, para o balanço patrimonial. Então, ele compõe um grupo de contas, ou compõe uma região do balanço patrimonial que é tida como origem de recursos. Então, por isso que o lucro obtido no negócio é a principal origem de recursos. Uma empresa precisa dele para continuar se mantendo. E para finalizar esse vídeo de hoje, com um breve resumo do capítulo sobre balanço patrimonial, capítulo 4, explicação da expressão balanço patrimonial. Por que chama balanço patrimonial? A palavra balanço decorre do equilíbrio entre ativo menos passivo mais PL, ou da igualdade entre aplicações, ativo, e origens, passivo exigível ou não exigível. Parte-se da ideia de uma balança de dois pratos, onde sempre encontramos a igualdade. Claro, porque se tem uma origem, tem que ter uma aplicação, entende? Mas em vez de se denominar balança, como balança comercial, denomina-se balanço. O termo patrimonial tem origem no patrimônio da empresa, ou seja, conjunto de bens, direitos e obrigações. Então, um balanço, ou seja, uma balança comercial onde se encontra igualdade do quê? De bens, direitos e obrigações. Daí se chamar balanço patrimonial. Beleza? Então, inclusive tem até um desenho aqui, ó. Uma balança comercial, né? Entre ativo, passivo mais PL. Beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo.
Hoje eu estou finalizando oficialmente o capítulo 4 e eu vou continuar nesta construção desta playlist agora com o capítulo número 5, que se chama Balanço Patrimonial com Grupo de Contas. Esse aqui, ó. E aí eu vou fazer os meus comentários e também fazer a leitura do capítulo nas partes que me interessam aqui pro vídeo. Beleza? Valeu!